Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma escola bíblica dominical virtual da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no terceiro distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Sou o pastor Joaquim Dias, pastor da igreja, e vou acompanhar você nesta que é a última lição do livro de Malaquias, dos nossos estudos nesse livro. Hoje quero pensar com você no tema Você está preparado? Vamos ler Malaquias, capítulo 4, versículos de 1 a 6, que diz assim: Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Muito bem, meus irmãos, pensando nesse livro de Malaquias e nessa última lição, a gente poderia resumir esse livro com aquela frase: parem de brincar de religião, levem Deus a sério. Eu creio que essas frases resumem muito bem o livro do profeta Malaquias. Diante da indiferença do seu povo para com a palavra do Senhor, Deus se mostrava cansado daquela falsidade religiosa de Israel. O livro de Malaquias trouxe as acusações de que Deus fez ao seu povo, bem como registrou as desculpas que a nação deu para justificar o seu pecado. Por 8 vezes, Deus mostrou a Israel o seu erro e o povo apresentou as desculpas mais esfarrapadas. Em que tem nos amado? Foi a primeira delas, em capítulo 1, verso 2. Em que desprezamos o teu nome? Capítulo 1, verso 6. Em que te havemos profanado? Capítulo 1, verso 7. Por que não olhas nem aceitas com prazer nossas ofertas? Capítulo 2, versos 13 e 14. Em que te enfadamos? Capítulo 2, verso 17. Em que havemos de tornar? Capítulo 3, verso 7. Em que te roubamos? Capítulo 3, verso 8. Que temos falado contra ti? Capítulo 3, verso 13. Deus estava advertindo o seu povo sobre os pecados deles, mas eles invertiam as palavras do Senhor e ousaram acusar o Senhor, chamaram Deus de injusto. Eles disseram: qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos do Senhor, como temos no capítulo 3, verso 17. Chamaram Deus de imoral, dizendo que é desses que ele gosta, capítulo 3, verso 17. Chamaram Deus de omisso. Onde está o Deus do juízo? Capítulo 3. Mas agora Deus mostra que o juízo vem e ninguém escapará dele. As palavras finais de Malaquias servem de alerta para todos nós que somos a Igreja de Jesus Cristo nos dias atuais, o povo de Deus da atualidade. Embora não vivamos mais debaixo da lei de Moisés, temos a lei de Cristo em nossos corações. O princípio moral da lei continua válido para a igreja. A advertência, então, continua sendo para mim e para você. O dia do juízo virá e você está preparado para ele? Malaquias nos apresenta nestes versos finais 3 verdades sobre o tempo do fim. Vamos a elas. Primeiro, os ímpios serão destruídos. Veja aí o verso 1 que diz: certamente vem o dia ardente como uma fornalha.
Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz, nem galho algum sobrará. Em tempos em que as igrejas estão buscando Deus apenas para a satisfação dos seus desejos humanos, a saber, saúde e riqueza, vemos pouca pregação sobre a necessidade de salvação por causa da realidade do céu e do inferno e por causa da gravidade do nosso pecado. Ninguém deve crer em Cristo pelo medo do inferno, mas acima de tudo pela alegria da recompensa do céu, da eternidade com Deus. No entanto, a condenação daqueles que fazem do pecado a sua prática diária, como se fosse uma profissão, é uma realidade indiscutível na Bíblia. Malaquias traz a realidade da condenação e destruição total dos ímpios. O dia vem ardente como uma fornalha. Em algumas versões, ao invés de fornalha, temos a palavra forno. Na Palestina, a palavra original é usada para se referir ao local onde o pão é assado. Os palestinos fazem um buraco na terra e nas laterais colocam uma espécie de emplastro e no fundo fazem um fogo bem forte com galhos finos e palha. Depois de retirar as cinzas que estão quentes, eles grudam o pão naquele emplastro e o pão assa quase que imediatamente. A palavra então traz a ideia de calor intenso. Mas vejam, o povo havia dito em suas acusações contra Deus em Malaquias 3,15 que consideravam felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Mas a resposta de Deus é que os arrogantes serão queimados como a palha no fogo. É importante destacar que na Bíblia o fogo está, na maioria das vezes, associado à ideia de juízo e da ira de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 29, Deus é chamado de fogo consumidor. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, lemos que Deus tem reservado o mundo para um juízo de fogo. E em Apocalipse, lemos que o inferno é comparado a um lago de fogo. A condenação dos ímpios será tão terrível que não sobrará nem raiz nem galho. Ou seja, não haverá mais esperança para o ímpio, para aquela pessoa que rejeita o Senhor. Aqui em Santa Cruz, no local que estamos, temos muitos lavradores e eles sabem muito bem o que acontece quando a planta queima até a raiz. Ela não brota novamente. Isso significa que quem está vivendo no pecado, quem vive sem obediência a Cristo, será completamente destruído. Não haverá mais esperança para essa pessoa no dia do juízo. É uma sentença que não aceita apelação. Mas observe que Malaquias diz que os arrogantes, que são os soberbos, e os malfeitores serão destruídos. Soberba ou arrogância é algo interior. É um pecado que pode ficar escondido, pois é um pecado do coração, do homem interior. Malfeitores se referem aos atos visíveis daqueles que vivem, por exemplo, na imoralidade sexual, na ganância, na sedução, nas práticas condenadas pela Bíblia. O que Malaquias está dizendo é que todos os pecados, ainda que sejam os mais secretos do coração, como também todas as ações pecaminosas, tudo será punido no dia do juízo. Quem vive no pecado, um dia estará diante do tribunal de Deus, prestando contas de tudo que fez. Que Deus lhe fale ao coração agora e lhe ajude a sair dessa condição, crendo na pessoa do Senhor Jesus, se tornando um salvo por Ele. Veja o que acontecerá com os salvos, pois este é o segundo ponto da nossa lição. E diz assim: os salvos serão recompensados. Olha os versos 2 e 3 do que dizem. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral.
Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Uma das coisas que me mantém no ministério pastoral há quase 25 anos, apesar de todas as lutas, é crer na recompensa dos justos. Deus promete recompensar aos que lhe são fiéis e a nossa maior recompensa é o próprio Senhor. No verso 2, Malaquias deixa claro que Deus será o nosso sol da justiça no dia do juízo. Os que reverenciam o nome do Senhor, ou seja, aqueles que o temem, os que vivem para agradá-lo por meio do Senhor Jesus Cristo, para estes virá o sol. E o sol tem funções lindas. A ciência afirma que sem o sol não haveria vida em nosso planeta. O sol traz luz, traz calor, ou seja, tudo que é necessário para a nossa vida. Deus é o nosso sol. Meus irmãos e amigos, não resta dúvida de que este é um texto messiânico, um texto que aponta, que se refere à pessoa de Jesus Cristo, a luz do mundo que ilumina todo homem. Assim como o sol traz vida aos seres do planeta, Jesus é a fonte da vida eterna. O sol traz cura, Jesus traz vida e vida eterna. Sem sol não há vida no planeta, sem Jesus também não há vida eterna, não há salvação. Os salvos por Jesus no dia do juízo receberão a liberdade definitiva do pecado, do sofrimento e de tudo aquilo que nos incomoda nesse mundo. O texto segue dizendo que vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Eu fiquei imaginando essa cena. Eu não tenho bezerros e a minha convivência com esse tipo de animal é mínima. Mas temos em casa 2 cachorrinhas e toda vez que eu tento entrar ou sair com o meu carro da garagem, preciso pedir a alguém que prenda essas cachorrinhas. Mas de vez em quando eu me esqueço disso. Então abro o portão da garagem, entro no carro e aí eu vejo as cachorrinhas correndo para fora, né, para a rua, aproveitando esse tempo para fugir de casa um pouquinho, né? E é interessante como elas saem correndo, latindo, às vezes até pulando, parece extremamente alegres, demonstram, né, essa liberdade de poderem ir aonde querem. E essa cena revela a alegria dessas cachorrinhas pulando ali, evidencia, né, essa alegria que elas têm. Eu creio que seja algo parecido com isto que Malaquias está nos falando aqui. Por causa de Cristo, teremos liberdade completa, o que vai trazer para nós também alegria completa. Mas o texto continua. Não apenas teremos a vida eterna com o Senhor, não apenas gozaremos de alegria e liberdade completas, mas também teremos a confirmação de nossa vitória. A igreja vai triunfar vitoriosa. O verso 2 afirma que os ímpios serão como pó na sola dos nossos pés. Aqueles que zombaram da nossa fé, que nos oprimiram e rejeitaram o amor do Senhor Jesus Cristo, serão como cinzas, como pó sobre os nossos pés. Aqui o bem terá vitória completa e o mal será completamente aniquilado. Essas são algumas das recompensas que Deus tem para aqueles que o temem, que creem em Cristo, que vivem para o louvor da sua glória, obedecendo ao que ensina a Bíblia, a palavra fiel e verdadeira do Senhor. Diante do castigo dos ímpios e recompensa dos salvos, chegamos ao terceiro e último ponto da nossa lição, que é a última chance. Vamos ler versos 4, 5 e 6, que dizem assim: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais,
pois, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A advertência que Deus dá por intermédio de Malaquias é que um juízo virá. E neste dia, quem rejeitou o Senhor será destruído, condenado ao inferno. E quem teme ao Senhor será recompensado com a vida eterna, com a liberdade, com aquela alegria completa, e com a vitória e com o triunfo final. Mas agora, nos versos 4 até o 6, há uma advertência final. É a última chance, a última oportunidade de você mudar. Essa oportunidade começa com essas palavras: lembrem-se da lei de Moisés, dos decretos e das ordenanças. Deus está nos convocando a olhar com dedicação para a sua palavra e dar atenção ao que a palavra dele diz. A lei, o Antigo Testamento, tinha um propósito, que era de conduzir as pessoas ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, sem conhecer e sem obedecer a palavra de Deus, a Bíblia, não há possibilidade de agradarmos a Deus e desfrutarmos da eternidade do céu com Ele, que é a recompensa dos justos. Num tempo em que os chamados evangélicos estão completamente analfabetos de Bíblia, a advertência é atual e relevante. Não se esqueça da palavra. Mas o texto também fala que Deus enviaria Elias antes do julgamento. A história de Elias na Bíblia nos fala de um profeta que confrontou a nação de Israel contra o seu próprio pecado e a convocou ao arrependimento. Assim, Malaquias está dizendo que antes do dia do juízo, a graça de Deus é manifestada por meio da pregação feita pelas pessoas que Deus vai usar para proclamar a salvação. A oportunidade de arrependimento e salvação em Cristo para todo aquele que se arrepende e crê do Senhor. Essa profecia se cumpriu em João o Batista, conforme Mateus capítulo 11, verso 14 registra. Mas Deus ainda tem usado pessoas, seus instrumentos, em todos os tempos, para confrontar pessoas com seus pecados e convidar essas pessoas ao arrependimento e a crerem no Senhor Jesus Cristo para serem salvas. Deus deseja uma profunda transformação também na família. É interessante o texto dizer que pais e filhos se voltarão, se converterão uns aos outros. Isso mostra que o evangelho começa em casa. O evangelho precisa funcionar dentro da sua casa, na sua família, para que depois funcione nos outros lugares. Essas palavras finais mostram como Deus vê a família como centro de culto e de obra missionária. Famílias ajustadas são a comprovação do poder de Cristo e do Evangelho. Pais convertidos aos filhos dão mais valor ao crescimento espiritual de seus filhos do que ao seu trabalho. Entendem que mais importante do que dar dinheiro, deixar alguma herança material, por exemplo, mais importante é ensiná-los no caminho que devem andar. Filhos convertidos aos pais obedecem aos seus pais no temor do Senhor, cuidam dos seus pais, procuram ser alegria para os seus pais. Malaquias nos apresenta a última chance de sermos tudo o que Deus planejou para que, como salvos em Cristo e como seu povo, seu novo povo, nós devamos ser. Vamos concluir então a nossa lição pensando o seguinte: o juízo trará destruição aos pecadores e alegria aos salvos que perseveram na vontade de Deus. O texto termina com uma frase muito forte: do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O juízo vem. A oportunidade nos é dada enquanto estamos vivos e Cristo ainda não voltou. O juízo de Deus será destruidor para o pecador, mas uma alegria e uma vitória para aqueles que são salvos por Jesus. Então eu quero terminar aqui com as palavras do pastor Hernando Dias Lopes, dizendo o seguinte:
O dia do juízo aponta para dois caminhos: conversão ou maldição. A família é restaurada por intermédio da conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou então a terra será ferida pela maldição. Essa maldição já está em curso. O pecado traz vergonha. Essa maldição será final, completa e irrevogável no dia do juízo. Que caminho você vai escolher? O caminho da bênção ou o caminho da maldição? A vida ou a morte? A bem-aventurança eterna ou o juízo eterno? O Antigo Testamento termina dizendo que Jesus vem. O Novo Testamento começa com a vinda de Jesus. O Antigo Testamento termina com maldição para os desobedientes. O Novo Testamento com a graça para os remidos, os salvos por Jesus. O Antigo Testamento fecha as cortinas com a solene palavra maldição, em Malaquias 4:6. Mas o Novo Testamento termina o drama da história com a promessa: e não haverá mais maldição, em Apocalipse 22:3. O que fez a diferença? O que está nesse caminho entre o final do Velho Testamento e o final do Novo Testamento? É que Jesus, na cruz do Calvário, se fez maldição por nós. Paulo registrou isso em Gálatas capítulo 3, verso 13. Ele se fez maldição por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo falou disso em 2 Coríntios 5:11. Agora mesmo você pode entregar a sua vida a Jesus e receber dele um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo lar e ainda, e melhor que tudo, o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Eu sei, há muitos maus exemplos nas igrejas, de pessoas que não estão vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Dizem crer nele, mas não seguem os seus ensinamentos. E aí sofrem e servem como mau testemunhos do poder de Deus, na transformação do Senhor na vida de alguém, na vida de uma família. Mas quando se faz as coisas conforme a palavra de Deus, tudo é transformado, tudo é melhorado para a glória do Senhor. Que você possa ser abençoado pelo Senhor, que você possa compreender e ser tocado pelo Espírito Santo, para entender que precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Se você é um crente, siga, obedeça o que diz a palavra, para que você, com a sua família ajustada, com as coisas corretas, sirva de testemunho do poder do Senhor Jesus e ajude pessoas a serem salvas. Se você ainda não é um crente em Jesus, não olhe para os maus exemplos, mas olhe para Cristo e confie na palavra. Eu sei e tenho certeza que, confiando na palavra, sua vida, sua família, a sua história será transformada. Além disso, você terá convicção de salvação, certeza da eternidade com Deus, condições de enfrentar todo e qualquer problema do poder do Senhor que habita o seu coração. Que o Senhor possa nos abençoar com o estudo da sua palavra. Eu quero então orar com você, encerrando esse tempo aqui. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, muito obrigado por estarmos juntos nesse momento, estudando a Tua Palavra. Nós agradecemos pelas verdades que foram reveladas por ela. Agradecemos pela convicção de que os ímpios serão destruídos, serão punidos pelos seus pecados, e os salvos receberão a graça e a misericórdia de andar na Tua presença, de estar na eternidade com o Senhor, de ver as suas famílias transformadas. Ó Deus, nós agradecemos pelas recompensas que o Senhor promete dar aos justos, a recompensa da Tua presença, do Senhor ser o nosso sol da justiça. Ó Pai, eu quero clamar ao Senhor para que quem me ouve e me assiste compreenda o quanto é importante arrepender-se dos pecados e viver com o Senhor em obediência à Tua palavra. Peço a Deus por aqueles que são crentes, para que cuidem dos seus lares, para que trabalhem, ó Deus, em obediência à palavra nas suas casas, para que suas famílias ajustadas sejam um testemunho do poder do Senhor. Então a pregação do Evangelho vá alcançando mais e mais vidas. Precisamos, ó Deus, de famílias restauradas, fortalecidas no Senhor, para que mais pessoas creiam no poder do Senhor nas nossas vidas. Pai, nós também pedimos que o Senhor fale ao coração das pessoas que não têm Jesus nesse momento. Se elas estão nos ouvindo, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor lhes toque o coração,
para que não façam parte dos ímpios que serão destruídos e condenados ao inferno, mas façam parte do grupo dos salvos por Jesus, daqueles que se arrependeram e confiaram no poder restaurador de Cristo, daqueles que têm esperança da eternidade, do céu, daqueles que confiam na tua palavra, que não são salvos porque fazem as coisas todas corretas, mas porque se arrependem e porque se dedicam ao Senhor, porque, ó Deus, confiam na graça e na misericórdia, sabem que as suas vidas foram resgatadas na cruz do Calvário, por um sacrifício que eles não têm como pagar, mas que, ó Deus, podem desfrutar se crerem pela fé. Ó Deus, nos ajudem a confiar no Senhor, nos ajude, Senhor, a depender do Senhor, a toda e qualquer situação da nossa vida. Eu sei, ó Deus, nós vamos falhar nessa caminhada. Eu sei que há muitas situações que nós não conseguimos acertar tudo, mas obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor. Não queremos aqui, ó Deus, ser moralistas, queremos apenas ouvir o seu alerta de que nós precisamos seguir as tuas leis, precisamos seguir a tua palavra. Isso vai trazer muitos benefícios, bênçãos para nós, mas sabemos que a salvação é um presente do Senhor e nós cremos e queremos viver agradecidos por esse presente. Ajuda-nos a viver na tua presença todo dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer mais uma vez por você estar conosco aqui na nossa Escola Bíblica Dominical Virtual. E informo a você que, como esta foi a última lição do livro de Malaquias, na próxima semana nós retornaremos com a nossa EBD, mas agora já não será nesse formato. Nós teremos a EBD presencial no templo. E eu quero convidar os irmãos que estão nos assistindo para que participem da nossa EBD no templo. Nós teremos uma escola bíblica conjunta, todas as classes, por enquanto, reunidas num só lugar, no templo. Então, os irmãos deverão estar participando e mais informações nós daremos no grupo de WhatsApp de nossa igreja. Então, eu lembro a você, a partir da próxima semana, nós estaremos, no mês de setembro, né, nós estaremos começando a nossa EBD aqui na igreja, todos os domingos pela manhã. Provavelmente a partir de 9 horas, 9h30, ainda vamos conversar isso desse final de semana e determinar o horário. Mas fique então sabendo que a partir da próxima semana, provavelmente nós transmitiremos essa EBD ao vivo. Estaremos no templo com os irmãos ministrando a palavra. Isso vai tomar talvez um pouco mais de tempo, mas estaremos ministrando a palavra de Deus, a nossa lição, juntos aqui no templo com mais irmãos. Então não terá essa edição que a gente faz aqui, de colocar os textos na tela e tal. Será ao vivo e você vai ter apenas a exposição do texto, né, da lição, tá bom? Lembro também que nós temos o nosso culto às 19 horas e eu espero que você participe dele aqui no templo. Se puder, venha, esteja conosco aqui adorando o Senhor, e se não puder estar conosco no templo, assista em casa, pelo Facebook, provavelmente só pelo YouTube, mas vamos tentar também em breve transmitir pelo YouTube, aliás, pelo Facebook, tá bom? Mas acompanhe, porque nós estamos postando os links, né, no Facebook, e você vai ser direcionado para cá. Que Deus abençoe você. Te lembro que na próxima quarta temos também o Tempo com a Palavra, e às 19h30, e você pode participar disso. Muito obrigado pela sua presença. Continue orando para que Deus nos livre dessa pandemia e a gente possa estar com total liberdade, com total tranquilidade, servindo ao Senhor e fazendo as coisas que fazíamos e também fazemos novas coisas para a glória do Senhor. Um forte abraço para você e até a próxima.